Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Hoje é sábado, mais um final de semana maravilhoso, muita luz, muita paz, sempre, né? Aí pro seu coração, pra sua vida, né? Não é mistério para você. Esse meu desejo aqui, constante, que você possa se iluminar, né? E abraçar o que há de melhor no seu coração, superando dores passadas, aprendendo a enxergar beleza, aonde a princípio a gente tende a ver escuridão, enfim, seguindo adiante com otimismo, com bom ânimo, independente do que nos aconteça. Hoje, gente, na nossa amada pílula, eu queria conversar com vocês a respeito de um tema curioso. Vocês se lembram quando a gente estava estudando português na escola? Que a professora falava que o verbo, não a frase, é uma parte essencial, porque ele determina a ação do sujeito? Lembram-se disso? A gente ainda fez prova, né? Muita gente aqui, eu tenho certeza que deve lembrar. Fez provas, na época do vestibular, era algo importante. Então, vamos pensar dessa maneira, que do ponto de vista da existência, no texto de uma existência inteira, os verbos que a gente conjuga também dão uma dimensão exata da direção e da ação que a nossa vida caminha. Hoje eu queria conversar com você sobre alguns verbos fundamentais para o nosso crescimento espiritual, que nós precisamos conjugar constantemente. Eu sei que não são fáceis, né, de serem conjugados, mas faz uma diferença tão grande, né, quando a gente consegue. E olha, faz diferença mesmo. O primeiro desses verbos que eu separei para a gente é o verbo perdoar. Perdoar vem do latim perdonare, doação de si. Não tem como a gente ser feliz sem perdão. O perdão é tão importante que nos dizeres do espírito de Emmanuel a Chico foi o último ensinamento de Jesus antes de entregar, né, o seu corpo no alto do Gólgota. Jesus fala: perdoa-os, ó Pai, porque não sabe o que faz. Olha que coisa profunda. Quando Dimas, o bom ladrão, pede o perdão do Cristo, ele concede. Não tirando de Dimas a responsabilidade, né, de recomeçar, mas sim pelo contrário, deixando-o leve para poder recomeçar. Conjugar o verbo perdoar significa aliviar, gente, o nosso coração, porque aquele que guarda mágoa vive pesado, tristonho, abatido, não é? Quando a gente guarda mágoa, a gente adoece o corpo, adoece a alma, nossa vida fica sem sentido. Então, conjugar o verbo perdoar é fundamental para que a gente possa ser feliz. Quem sabe não era o sinal que você estava precisando para você perdoar alguém, né? Da sua família, do seu trabalho, do seu dia a dia. Lembrando que perdoar não é esquecer. Perdoar é não desejar um mal para outra pessoa como ela te fez. É você seguir adiante, vibrando na luz, mandando paz, alegria para o outro, na medida do possível. Mas perdoe. O segundo verbo que eu queria conversar com vocês hoje é estudar. Muitas pessoas são preguiçosas e não estudam. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós entendemos que aqueles que seguem a Deus amam e se instruem. Amai-vos e instruí-vos é a frase que está lá, belíssimamente colocada no Evangelho e muito bem trabalhada por Allan Kardec e a espiritualidade superior. Quando a gente realmente ama, a gente se instrui, a gente aprende, a gente estuda. Porque não adianta você cruzar os braços e achar que só de boa vontade você vai resolver os problemas da sua vida. Não, não vai. Tanto é verdade que se fosse assim, você que ora tanto já teria resolvido tudo, não resolveu. Então veja você que Deus espera que a gente utilize o nosso livre-arbítrio para se movimentar aprendendo coisas novas, né? O ser humano, gente, ele evolui, ele aprende. É crucial que a gente aprenda. Quando a gente deixa de aprender, a gente abraça a preguiça. E é o que acontece com muita gente que não quer aprender a prosperar, a cuidar do seu espírito, não quer aprender a se curar espiritualmente. Muita gente não quer aprender, né, a fazer as coisas certas. Muitas pessoas não querem aprender a lidar com familiares difíceis. Então, muitas vezes a gente se fecha no nosso mundinho pequenininho e a gente quer que Deus resolva os nossos problemas. Então, estudar é fundamental. Tanto estudar a própria alma, quanto estudar conhecimentos que transformam. Terceiro verbo, e obviamente não menos importante do que eles, pelo contrário, é amar, né? Não tem como a gente viver a vida sem aprender a amar. Amar tudo e a todos, sentir e perceber a presença de Deus em cada momento, em cada instante, em cada passo dado. É lógico que não é simples, mas, gente, é transformador quando a gente consegue. É ou não é? Em tudo dai graças, falava o apóstolo Paulo, porque ele aprendeu a amar, depois de perdoar e de aprender mais sobre a vida e sobre ele próprio. Não é? Então, quando a gente aprende a amar, a vida fica melhor. Você se liberta de quem você não é e abre espaço para ser quem você nasceu para ser. Então ame. Não tenha medo de amar. Ah, mas as pessoas não retribuem meu amor. Não tem problema. Você ama, isso é que é importante. Sua consciência vai ter em paz.
E o tempo vai saber te recompensar. Não seja uma pessoa miserável do espírito, dosando amor. Isso não existe nas almas livres e abundantes. Então ame. Ame a natureza, os animais, as pessoas. Ame sua vida. Ame inclusive as dores, não buscando-as, mas tirando delas o substrato para o seu crescimento espiritual. O quarto verbo que eu separei para vocês hoje, para a gente refletir, é o verbo prosseguir. Porque a gente tem que seguir adiante, gente. Tem que recomeçar. Olha, outro verbo também, né? Temos que prosseguir. Dores virão, pessoas entrarão na nossa jornada, sairão, e a gente tem que seguir adiante, a gente precisa prosseguir. Mas não prosseguir de má vontade, com o coração pesado, mas sim prosseguir com fé, com alegria, com bom ânimo, prosseguir na certeza de que se a gente realmente está no caminho certo, dia após dia a gente vai se iluminando um pouquinho mais, compartilhando essa luz com quem nos rodeia e se aproximando cada vez mais de Deus. E por fim, o último verbo da nossa jornada reflexiva de hoje é tchan, 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 tchan. Doar-se, né? É o verbo doar, gente. Doar e receber. Vou botar isso num verbo só. Pode, você me permite? São dois verbos em um, porque doar e receber é fundamental, são faces da mesma moeda, né? O equilíbrio só existe quando você sabe doar, mas também é humilde o suficiente para receber. É uma troca. E quando a gente compreende que a vida é uma grande troca, viver fica mais leve. A gente não fica mais querendo tirar proveito de ninguém. Porque você sabe que se você tirar proveito de alguém, você prejudica a si próprio. Mas quando você doa e recebe, a vida fica muito mais linda e maravilhosamente bem vivida. Tá bom? Vamos conjugar esses verbos de luz e paz? Tenho certeza que não só hoje o dia vai ser mais bonito, mas todos os dias da nossa vida também. Combinado? Olha, obrigado a você que compartilha as pílulas, viu? Aí nos grupos de transmissão, no YouTube, no Facebook, onde for. Deus te abençoe. Baixa o aplicativo IRM Oficial. Beijo grande, Deus te proteja. Muita, muita, mas muita luz e paz. E você já sabe. Sabe ou não sabe? Até breve. Até muito, meus amigos. Conjuga esses verbos, hein? Até muito breve.